estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marciane. Para a aula de hoje, nós vamos conhecer alguns espaços da cidade que fazem referência às águas de Curitiba. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos organizar nosso material? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de lápis, borracha, um caderno ou uma folha, pode ser uma folha em branco ou uma folha colorida, e lápis de cor. Aproveite também para higienizar suas mãos. Este é um cuidado diário que devemos ter para nos proteger de doenças e principalmente do coronavírus. Vamos lá? Pegue seu material, higienize sua mão que eu aguardo vocês aqui. Agora que está tudo certo, como eu mencionei no início, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as águas de Curitiba e região metropolitana. Vamos registrar no caderno ou numa folha a aula de hoje. Muito bem, vamos pensar um pouquinho, estudantes. Como vocês sabem, a água ela é muito importante para a vida das pessoas. Sem ela, nós não sobrevivemos. Mas vocês já imaginaram como é que a água chega na torneira da sua casa? Eu vou te dar uma pista. Observem essa logo. Ela lembra alguma coisa?
Esta aqui é a logo da Sanepar, a companhia que faz a captação, o tratamento e a distribuição da água no estado do Paraná. Mas não existe somente a Sanepar. Em outros estados existem também as companhias. Por exemplo, a Sabesp, ela é lá de São Paulo. A Cagesse é do Ceará. A SEDAI é do Rio de Janeiro e a Corsã é do Rio Grande do Sul. Mas até que a água chegue na torneira de sua casa, ela passa por muitos processos, muitas etapas para que essa água se torne boa para o nosso consumo. Vamos agora juntos assistirmos um vídeo da Sanepar? A água é um espetáculo, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho do jeito como a Sanepar cuida da água que é bebida pelos paranaenses. E vamos desde o começo. Ups! É aqui mesmo que tudo começa. Na natureza. Nas áreas reservadas para captar a água, que são chamadas de mananciais. Esse lugar de pegar água é protegido por lei e todo mundo deve cuidar. Às vezes tem uma represa para ajudar a garantir que vai ter água, mesmo em tempos em que não chove. Então, nos mananciais, a Sanepar tem grandes bombas que puxam a água. Ela vai por imensas tubulações até o lugar onde a água vai ser muito bem cuidada. As ETAs, Extrações de Tratamento de Água. São várias etapas de tratamento. Tanque para coagulação, onde a água recebe sulfato de alumínio para juntar as partículas sólidas como a argila, a terra. Floculação, onde a água em movimento faz com que as partículas sólidas se juntem em flocos maiores. Decantação, quando a água repousa por um certo tempo e as impurezas vão para o fundo dos tanques. Daí, a água passa por filtros de carvão, areias e pedras, retendo impurezas minúsculas. E, finalmente, aplica-se cloro para eliminar micro-organismos e flúor, que ajuda a prevenir a cárie. Antes de chegar na sua casa, a Sanepar faz muitos testes para analisar a qualidade da água. Mais de 1.500.000 testes por mês. Isso faz com que a água seja o alimento mais bem cuidado do mundo. Então sim, tratada, testada e aprovada, a água da Sanepar vai para a grande rede de distribuição até chegar na sua casa. Se juntar todas as tubulações da Sanepar, dá mais de 2 voltas ao redor da Terra. Sim, da nossa Terra, que tanto precisa de água. Água de beber. Água da Sanepar. Muito bem, gostaram do vídeo? Bacana, né? Vocês perceberam quantos processos passa a água até ela ficar própria para o nosso consumo? Vocês viram também que mais da metade da água consumida em Curitiba, ela vem da APA de Piraquara, que é uma área de proteção ambiental, que fica junto aos mananciais da Serra, junto ao Parque do Pico do Marumbi. Os mananciais da Serra foram os primeiros reservatórios de água que abasteceu Curitiba. E para conhecermos um pouco mais sobre os mananciais das serras, nós vamos juntos agora assistir ao vídeo. Vamos lá? O CEAM, como é mais conhecido, foi inaugurado em 1997 e está localizado em uma região de mananciais, em Piraquara, região metropolitana da cidade de Curitiba. Toda a região dos mananciais faz parte do Parque Estadual Pico do Marumbi, considerado uma área de proteção ambiental.
Nos mananciais da Serra estão os reservatórios de água que abastecem Curitiba e algumas cidades da região metropolitana. Até o final do século XIX, a água usada em Curitiba era captada em diversas fontes da própria cidade, armazenadas em barris e trazida por homens que passavam em carroças, vendendo esse precioso líquido pelas ruas. Mas, como a população cresceu muito, o governo da província do Paraná assinou um contrato que previu os estudos de um sistema de abastecimento de água potável mais moderno. Em 1904, um novo manancial, isto é, uma nascente de águas, foi escolhida na região de Piraquara, perto da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. O primeiro tanque, chamado Reservatório do Carvalho, ficou pronto 4 anos depois. A água saía desse reservatório, passava por uma grande adutora, isto é, uma grande tubulação com 38 quilômetros de comprimento e chegava até o reservatório do Alto São Francisco, em Curitiba, sendo depois distribuída para as residências da região. Hoje, o local é gerenciado pela Sanepar e fornece mais da metade da água consumida em Curitiba e região metropolitana. No Centro de Educação, além dos reservatórios, é possível conhecer a primeira grande barragem para acumulação de água para o uso da capital, em funcionamento desde 1979, a barragem do Caiuguaba, ou Piraquara 1, como também é chamada. Ela armazena em seus mais de 3 quilômetros quadrados 22 milhões de metros cúbicos de água. A sede do CEAM comporta um pequeno museu com exposição de maquetes das represas, amostra de minerais e muito mais. Além disso, também é possível subir no mirante de 17 metros de altura para observar uma bela paisagem. Ao participar de uma aula de campo no CEAM, crianças e estudantes vivenciam ações cujo principal objetivo é a promoção e a formação de uma nova consciência socioambiental, voltada para a conservação e a preservação do meio ambiente, especialmente em relação à água, contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trabalhando por um mundo melhor e mais justo. Muito bem. Vocês observaram que no vídeo ele fala sobre barragens? O que é barragem, estudantes? Barragens são barreiras que armazenam grande quantidade de água. Aqui nós temos 4 barragens que abastecem a nossa cidade e região. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem aqui, que é a barragem do rio Iraí. Essa outra é a barragem do rio Piraquara 1. Esta, a barragem do rio Piraquara 2 e a barragem do Passaúna. Uma outra curiosidade também, estudantes, vocês sabiam que Curitiba é uma das capitais brasileiras com maior índice de umidade relativa do ar? Isso mesmo, Curitiba é por si só uma cidade muito úmida. E sabe por quê? Devido à grande quantidade de rios que banham nossa cidade. Vamos observar o mapa da cidade de Curitiba e olhar os rios que banham nossa cidade. Ali nessa parte laranja é a bacia do rio Atuba. Nessa parte verde que tem ali é a bacia do rio Iguaçu. A gente também tem, nesse verde um pouquinho mais claro, a bacia do Ribeirão das Padilhas. A bacia do rio Barigui é essa que está em azul claro. A bacia do rio Passaúna, também nesse verde mais claro, e a bacia do rio Belém. Além de todos esses rios, por aqui passa também o rio Iguaçu, que é o maior rio do Paraná. Ele nasce do encontro de 2 outros rios, o rio Iraí e o rio Atuba. O termo Iguaçu vem da língua guarani e quer dizer rio grande. E põe grande nisso, porque ele é um rio muito grande mesmo.
Uma praça que nós temos também na cidade de Curitiba recebe o nome também Praça do Rio Iguaçu. E também o Palácio Iguaçu, aonde fica a sede do governo do estado do Paraná. Os dois ficam situados no bairro do Centro Cívico. Mas o Rio Iguaçu vocês já viram com mais detalhes, não é mesmo? Na aula da professora Adriele sobre o Memorial do Rio Iguaçu. E agora, estudantes, vamos assistir um vídeo de um rio genuinamente curitibano, o Rio Belém. Rio Belém, o rio curitibano. O Rio Belém é conhecido por ser um rio genuinamente curitibano. Isso porque sua nascente e sua foz estão localizadas dentro da cidade de Curitiba. Ele compõe a bacia hidrográfica do Rio Belém, que possui mais de 87 quilômetros quadrados. Esse importante rio nasce no Parque Nacional das Nascentes do Rio Belém, que fica situado no bairro Cachoeira e possui mais de 40 mil metros quadrados, além de uma infraestrutura moderna para a preservação da natureza. Ao longo do seu trajeto, seu leito é margeado por ciclovias, ruas, parques, casas e indústrias. Mas, em alguns trechos, não é possível vê-lo, pois o rio é canalizado. A paisagem natural do rio foi sendo transformada com o passar do tempo e o crescimento da cidade de Curitiba. Originalmente, o leito do rio media pouco mais de 17 quilômetros de comprimento. No entanto, na década de 30, o Rio Belém passou por vários processos que alteraram o seu curso, como, por exemplo, a retificação e a canalização de um trecho do seu leito, na região central da cidade, o que reduziu significativamente o seu trajeto até a foz. Em alguns pontos do Rio Belém, acontecem ocupações irregulares e desmatamento da sua mata ciliar, e ainda o derramamento irregular de esgoto em suas águas. Atualmente, o rio é considerado o mais poluído dentre os rios que banham a cidade de Curitiba, e por esse motivo, existem projetos governamentais da população e também de organizações não governamentais para sua recuperação. Esses projetos buscam incentivar a regularização do esgoto, propondo campanhas de reflorestamento das suas margens, ações para que não sejam jogados resíduos e lixo em seu leito e a construção de um parque linear e de áreas de lazer destinadas à população ao longo do trajeto do rio. O Rio Belém passa por vários espaços da cidade, mas é no Parque São Lourenço, no bairro de mesmo nome, que podemos encontrar um grande lago, abastecido por suas águas. Nesse parque, adeptos de práticas de exercícios físicos têm uma pista para corrida, caminhada e ciclismo que circunda todo o lago. Originalmente, o lago do Passeio Público de Curitiba também era formado pelas águas do Rio Belém. Atualmente, o rio ainda percorre um trecho na região, porém, agora ele é canalizado. Após passar por tantos lugares, o rio deságua nas cavas do Rio Iguaçu, nas proximidades do Parque Náutico, quase na divisa com o município de São José dos Pinhais. A água dos rios é uma preciosidade e é fundamental para a existência da vida de todos os seres. Muito bem, gostaram do vídeo? Bacana, né? Agora, estudantes, eu quero que vocês observem essas duas imagens aqui. Olhem ali na tela. Essas imagens são as imagens do Rio Paraná em dois momentos. O que vocês estão observando de diferente aí? Isso mesmo. Na primeira imagem, o rio está cheio. E já nessa segunda imagem, a gente observa até as pedras que estão no fundo do rio. Ó. Olha que como diminuiu a quantidade de água. Isso tudo é porque nós estamos vivendo numa época de estiagem. Isso mesmo, estiagem é uma época de seca.
Muito bem, vamos observar o nosso globo terrestre. Como vocês podem ver aqui no globo, o nosso planeta é constituído por sua grande maioria por água. Essa parte azul aqui é toda água. Vocês podem observar que a maioria é de água. Mas, apesar de tudo isso, menos de 1% de toda essa água é considerada própria para o consumo, isto é, água potável. Muito bem, estudantes. Como vocês perceberam, a água é um bem precioso e, por isso, nós devemos usá-la com consciência. Podemos tomar várias medidas para fazer a economia da água. Aí na sua casa, podemos utilizar a água da roupa para molhar as plantas, podemos utilizar até mesmo essa água para usar na descarga, né? E outras coisas a gente também pode estar fazendo para colaborar na economia da água. Porque se esse tempo de estiagem continuar, nós vamos continuar sofrendo com a falta de água na nossa casa. E agora, estudantes, eu trouxe para vocês uma atividade. Para nossa atividade, vocês vão lá pegar sua folha, seu caderno, seu material e nós vamos desenhar algumas atitudes, alguns gestos que a sua família pode fazer para ajudar na economia da água. Se tiver algum adulto por perto, ele vai poder estar te ajudando. Vocês vão poder conversar e vocês vão fazer o registro através do desenho no seu caderno, tá? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. Ok, estudantes, conseguiram fazer? Mas não se preocupe. Se não deu tempo, vocês podem fazer em outro momento
com mais calma, bem tranquilos. E eu trouxe para vocês também, para ilustrar a nossa aula, o trabalho realizado pelos alunos lá de Santa Felicidade. Foi um projeto que eles realizaram desde 2017, um projeto intitulado Parceiros em Busca de uma Santa Felicidade, Rio que Te Quero Rindo. Nesse projeto, os alunos aprenderam muitas coisas com relação às questões dos rios e principalmente da importância da preservação desses rios para a natureza. Durante todo o ano eles fizeram essas atividades em sala de aula, tanto os alunos de CEMEI quanto os alunos de escola. E o projeto ele foi tão importante, tão significativo, que combinou com a construção desse livro, o livro do Rio que Te Quero Rindo. No ano seguinte, devido à relevância, o projeto foi repetido. Então, foi repetido em 2018 e em 2019, novamente foi repetido o projeto. E esse teve uma importância muito grande, porque o projeto recebeu o selo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Bem bacana esse projeto e bastante inspirador, não é verdade? E eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que tem dentro desse livro. Por exemplo, ali nesse primeiro desenho, o aluno Pedro Henrique do Pré do CEMEI Conjunto Pequiri fez esse desenho do rio com todos os peixinhos coloridos, água limpa, os pássaros, mostrando bem a preservação da natureza. Já aqui nesse outro, foi uma aluna de uma escola, a aluna se chama Isabelle, ela é do 4º ano C, da Escola Municipal dos Vinhedos. Ela fez aqui uma história em quadrinhos relacionado ao rio. E já esse outro é a Carolina, uma outra aluninha do pré, que fez também o desenho de um barquinho, ela navegando, os peixes por aí, tudo bonito, cuidando da natureza. Muito bem, estudantes, eu vou aproveitar esse momento e vou fazer a leitura para vocês de uma paródia. Dentro desse livro estão reunidos paródia, músicas, textos, desenhos, histórias em quadrinhos, entre outras coisas. Então vamos lá, eu vou ler essa paródia que foi feita pelo aluno lá da escola Sônia Kensky. É o Richard Souza Barbosa. A professora dele era Luciane Burcotti. Então vamos lá, é a paródia da música Trem Bala, de Ana Vilela. Não é sobre todos os rios que você irá destruir, e sim sobre cada um deles não poluir. É sobre poder escutar as ondas em sua própria voz. É sobre preservar a água do mundo que cabe a nós. É saber que todos os animais têm água limpa. Por isso, temos que cuidar, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre preservar. Não é saber destruir os rios que Deus nos deu. É sobre olhar e ver que o mundo é problema seu. É ser amigo dos rios e ter eles nos nossos corações. E assim, ter o rio vivo em todas as gerações. Se a gente não cuidar dos rios, o que vai ser do nosso futuro se continuar assim? Por isso, eu valorizo os presentes que a natureza trouxe para mim. Não é tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim a cada rio que iremos e podemos limpar. Temos que correr contra o tempo para limpar mais, porque quanto menos fizermos, mais lixo fica para trás. Seu lixo é um problema, então seja consciente enquanto está aqui, que a vida é trem-bala, parceiro. Aproveite os rios sem os poluir. Bonito, né? Bastante inspirador este livro. Muito bem, estudantes. E assim, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham aproveitado os nossos ensinamentos de hoje. Até a próxima!